Seguindo essa série de postagens que eu venho fazendo, falando sobre emoções, sobre como aquilo que nós sentimos pode realmente nos afetar fisicamente, eu quero trazer o foco hoje para um ponto muito importante, que é o estresse de longo prazo e como ele pode minar a nossa imunidade, pode somatizar em doenças. E tudo isso porque a gente não foi feito para viver em constante estresse. O nosso corpo não é preparado para isso. Quando a gente está vivendo uma situação de estresse, e existe um certo engano de achar que esse sistema de defesa, que é o tal do correr, lutar ou ficar, que ele é ativado, e aí tem sempre uma comparação específica com relação a quando a gente vivia lá na época das cavernas, que se a gente visse um animal, aquilo disparava para a gente fugir. Mas o estresse, na verdade, é uma coisa muito genérica. Se você se preocupa com a conta que você tem para pagar no mês, isso gera um estresse em você, não necessariamente um perigo físico ali imediato. Se você tem algum problema no trabalho, se você tem algum problema na família, até um problema de doença, enfim, isso gera um estresse em você. E tudo isso, todas essas circunstâncias, não apenas aquele perigo que você corre, se você vai atravessar a rua e vem um carro correndo, você toma um susto, alguém quase bate em você. Estresse é muito genérico e a gente vive isso, infelizmente, quase o tempo todo. E esse sistema que é ativado nesse momento é o sistema autônomo simpático. E não somos só nós humanos que temos esse sistema, os animais também têm. Só que a diferença é que, por exemplo, um animal que toma um susto ali, passa uma situação de perigo porque tinha um predador escondido numa moita. A partir do momento que ele se livra daquela situação de perigo, o sistema parasimpático entra em ação e todas as reações químicas, físicas que ele recebeu para que ele tivesse condição de fugir, de se proteger, são anuladas pelo sistema parasimpático e ele volta à vida normal. E aí não vai ser a cada moita que ele passar, onde ele estiver andando, que ele vai ter essa ativação de novo, porque ele vê aquela moita como um perigo. Então, é só realmente quando ele tiver uma situação de perigo. Só que, infelizmente, nós humanos, muitas vezes, não conseguimos, entre aspas, desligar esse estresse. A gente vive uma vida muito maluca, é sempre muita correria, sempre muita cobrança, muita pressão, trânsito, muitas vezes problema no trabalho, na família. Enfim, a gente lida com pessoas e pessoas têm o seu mundo, têm os seus próprios problemas e muitas vezes isso afeta a nossa vida de certa forma. Então, é muito fácil a gente se manter nesse estresse e se manter nessa afetação física também. Porque quando a gente está num momento de um pico de estresse, esse sistema, o simpático, ele se ativa. E aí, enfim, é o coração que acelera, a pressão sanguínea aumenta, libera adrenalina, libera glicose. E o nosso corpo não está preparado para receber, para ter essas alterações intensas tantas vezes e por tanto tempo. Existem estudos que estresse de curto prazo, enfim, podem ser bom, mas isso é assunto para um outro dia. Até de médio prazo, enfim, podem te ajudar referente a um projeto específico, mas o estresse de longo prazo é extremamente prejudicial. E por isso que é importante a gente buscar maneiras de controlar, de segurar, para que a gente consiga virar essa chavinha e nesse momento conseguir ativar o sistema parasimpático para que a gente consiga acalmar tudo isso e consiga restabelecer a calma e principalmente para que a gente consiga manter a saúde. E aí no próximo vídeo eu vou trazer ferramentas, técnicas que ajudam a gente a fazer essa viradinha de chave, essa ativação do sistema parasimpático para que a gente consiga reverter esse estresse. É muito difícil, na grande maioria das vezes, a gente conseguir controlar a mente com a mente. Então não é só você falar para você ficar calmo, ficar calmo, ficar calmo, que você consegue controlar, na grande maioria das vezes. Então muitas vezes a gente precisa usar o próprio corpo para que ele consiga reverter esses processos.